Olá, amigos! Olá, amigas! Sejam bem-vindos ao Momento de Reflexão, aqui pelo Prozebem TV, o Pronto Socorro Espiritual Bezerra de Menezes, de Aracaju, Sergipe. Quando nós paramos um pouco as nossas atividades para fazer alguma reflexão de algum trecho de um livro à luz da doutrina espírita. Então, se você gosta dos nossos conteúdos, por favor, deixe seu like. Faça isso o quanto antes, para não esquecer. E caso lá no final você não gostar muito do que foi dito, é só desmarcar o seu like. Mas se você puder e gostar, compartilhe, inscreva-se no canal para ser avisado, ative o sininho. E assim, nossos conteúdos vão estar sempre à sua mão. E podem ser também chegar as outras pessoas, pela sua participação nesse canal. Bom, hoje, o livro que nós escolhemos foi o livro de José Carlos de Luca, Alguém Me Tocou. Esse livro, ele tem uma mensagem muito importante para o nosso dia a dia. Ele fala o seguinte: as tensões e preocupações excessivas com a vida material nos apartaram do sentido real da nossa vida, que é a conquista dos tesouros espirituais. Ainda que possamos desfrutar dos bens materiais, nossa missão nesta vida não é comprar, adquirir, ostentar, possuir. É preciso lembrar constantemente que somos essencialmente espíritos em viagem de adiantamento na face da Terra e que as tarefas que nós desempenhamos no mundo material têm o objetivo de desenvolver as qualidades do nosso espírito imortal, especialmente a bondade e a inteligência. Por isso é que a nossa alma somente se alimenta das coisas espirituais quando esquecemos, porventura, essas verdades, surge um problema de desabastecimento espiritual que repercute na nossa vida física, na forma de doenças, de relacionamentos conflituosos, de problemas financeiros e sensação de vazio existencial. O espírito é o centro da nossa vida na matéria. Nosso problema é querer materializar o espírito. E, na verdade, precisamos mesmo espiritualizar a matéria. Realmente nos colocamos muitas vezes envolvidos nas questões materiais, como se aqui fosse tudo que a gente precisa viver. Então nós nos sentimos frustrados, às vezes decepcionados, ou às vezes vitoriosos e deslumbrados, orgulhosos das conquistas materiais que nós tivemos ou fazemos. Às vezes nos sentimos diferentes ou melhores do que os nossos irmãos por sermos ou termos tido algumas oportunidades diferentes, melhores, nos tornando pessoas distantes daqueles irmãos e da fraternidade. Quando o que esse texto nos mostra é que a nossa essência é espiritual. Somos espíritos criados pela inteligência suprema do universo. Somos centelha divina. Um princípio inteligente no universo, criados com o nosso livre-arbítrio para progredirmos, para aprendermos, para amadurecer a nossa espiritualidade e, ao mesmo tempo, ajudar esse planeta físico, material, a evoluir
e todos aqueles que estão aqui também, de alguma forma. Então eu fico pensando naquilo que nós podemos desenvolver e que precisamos ter um norte, um objetivo. E me vem logo o nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro que é um livro de cabeceira, um consolador, um animador nos nossos momentos mais difíceis. E até quando a gente se sente em melancolia, quando acha que a nossa vida não tem mais valor, sentido, porque nós temos muito, mas nós não temos o essencial, a alegria interior, a paz interior. E aí eu pensei, lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre as bem-aventuranças, que bem-aventurados são os misericordiosos. Sim, aqueles que têm misericórdia uns pelos outros, porque estes obterão a misericórdia de Deus. Está lá no texto de São Mateus, no capítulo 5, versículo 7. E ele fala sobre essa importância de sermos misericordiosos. Já na instrução dos espíritos desse mesmo capítulo, o espírito José, um espírito protetor, em 1863, falou sobre a indulgência. E vejam só como esse texto é tão atual. Ele diz que a indulgência é algo tão importante para a gente desenvolver, porque é um sentimento doce, fraterno, que todos os seres devem alimentar para com os seus irmãos de jornada, mas que tão poucos fazem uso. Que a indulgência não vê os defeitos dos outros, e se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Então, quem é indulgente não é preconceituoso. Quem é indulgente não pratica bullying de qualquer espécie, porque ama e trata o seu irmão como a si mesmo. E diz assim, que não quer que se tornem conhecidos os defeitos unicamente daquela pessoa, porque a malevolência que os descobre tem sempre algo para colocar aquele ser para baixo, para falar mal, para fazer piada. Muitas vezes as pessoas fazem isso para que não seja transparente as suas próprias deficiências. Então, elas procuram evidenciar as dos outros. E isso não é um amor, porque a indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outras pessoas, a menos que seja para prestar um serviço. E, nesse caso, tendo um cuidado de atenuar o máximo possível para não escandalizar a imagem do outro. Então, não faz observações chocantes, não tem censura nas suas palavras, apenas conselhos e conselhos diretos ao interessado e muitas vezes velados, com todo carinho, com toda atenção. Então, que a crítica não seja algo que seja sempre a primeira palavra da nossa boca. Que quando enxergarmos algo de errado ou ruim no outro, que paremos para olhar para nós e ver se em nós não há algo desse item que ainda precisa ser melhorado. E se nós já descobrimos
o valor desta virtude, que nós saibamos ser humildes ao ponto de sermos bons exemplos e não aqueles que apontam, né, o mal e o erro do outro. E ainda José diz: ó seres, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem se ocupar com o que o outro, o seu irmão, está fazendo? Quando será que tereis olhares severos para si e indulgentes para com os seus irmãos? Porque quando sois severos convosco, vão julgar aquilo que realmente precisa e pode ser mudado dentro de você. Então, o único que pode nos julgar é aquele que vê os pensamentos mais íntimos de cada coração. E essa não é uma virtude que o ser humano tem. Ainda não. Somos míopes de muitos lados da nossa vida e da vida do outro. Muitas vezes somos míopes com as nossas próprias falhas. Imagina se a gente for um juiz, quanta injustiça nós iremos fazer tendo esse olhar míope diante de Deus. Estou falando da justiça divina, da justiça de Deus. Então, por favor, vamos verificar se aquilo que a gente condena no outro, muitas das vezes, não vai ser desculpado por Deus, e aquilo que a gente esconde dentro de nós será aquilo que vai nos torturar na nossa consciência, né? Porque aí sim, lembrar que nós precisamos ser indulgentes, porque a indulgência, como diz o Evangelho, atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Sejamos agregadores, sejamos acolhedores, sejamos amor. Então, que esta mensagem entre na nossa vida como algo que possa ser trabalhado dentro de nós, a indulgência. E aproveitemos para fazer a nossa oração final. Olá, Deus, Pai de amor, de infinita bondade e justiça. Estamos aqui na sua presença hoje para agradecer por termos sido criados por Ti, na beleza da sua sabedoria e do seu amor, podendo desfrutar da nossa inteligência, podendo desfrutar do nosso livre-arbítrio, para poder escolher os nossos melhores caminhos. Então pedimos, Senhor, ilumina nossa mente e nossos corações, para que saibamos olhar com amor e escolher com sabedoria os nossos caminhos. Que saibamos ser indulgentes uns com os outros e que possamos ser exemplos de amor e de fraternidade. Abençoa, Senhor, a nossa família, que nos acolhe, que está conosco nesta caminhada. E diante de qualquer dificuldade, Senhor, não para-nos, porque ainda somos pequeninos. Mas estamos querendo trilhar essa jornada, aprender contigo, amar sem fronteiras. No ápice da palavra, o sentimento. Assim como Jesus,
que veio até nós e nada escreveu, porque ele em si era o Verbo, a ação, o amor, o exemplo de que podemos fazer sempre mais e melhor para o nosso bem, para o bem dos nossos irmãos. Ampara, Senhor, a todos os irmãos necessitados que neste momento estão precisando de Ti. Quando seus corações vibram na esperança de acalmar suas dores, de sublimar os seus sofrimentos e poder sentir a Tua paz. Ampara-nos hoje e sempre, e que acima de tudo possamos levar o Teu exemplo através das nossas palavras, dos nossos atos e dos nossos pensamentos. Que a paz e o amor reinem em nossos corações. Que assim seja.